Saudos irmãos na paz do Senhor, tudo bem, amados? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste trimestre estudando a nossa revista, é o primeiro trimestre de 2019. A nossa lição, a nossa revista, ela traz o título Batalha Espiritual. É uma leitura bastante interessante na nossa vida cristã quando se trata de batalha espiritual. O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Muito bem. A nossa lição é a de número 6. Ela traz um título: Quem domina a sua mente? Tá certo? Quem domina a sua mente? É o título da nossa lição. É do dia 10 de fevereiro de 2019. Está aí a nossa aula de hoje. Muito bem, eu sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. Pela misericórdia de Deus, eu tenho lecionado ali na nossa EBD, escola da nossa igreja local, e tenho postado aí alguns vídeos, ou seja, todas as lições são postadas aí no nosso canal. Eu peço encarecidamente que os irmãos nos ajudem aí, postando as nossas lições, divulgando, compartilhando com um amigo, com um irmão em Cristo, e assim nós vamos aprendendo a palavra de Deus. Muito bem, amados. Um pequeno comentário aqui no início, quem domina a sua mente? Nós temos aqui nessa imagem uma pessoa com as mãos na cabeça, ou melhor, com a mão na cabeça, e tem diante dela duas estradas, ou seja, uma estrada com duas direções. Podemos ver acima da sua cabeça uma seta, e na qual essa seta ela está direcionando, dando ali duas direções para aquela estrada, num determinado ponto daquela estrada ela faz uma bifurcação e ela tem duas mãos. Pois temos ali duas direções, onde a minha cabeça pode pensar para qual lado eu irei, para a direita ou para a esquerda. E aqui está a decisão do crente: qual lado estou andando? Para qual lado desta estrada eu devo andar? É dessa direção que nós vamos estar falando nesta videoaula, tá? Nós vamos estar falando aqui sobre o domínio da mente, E quando se trata de mente, nós temos aí, essas duas direções. E aí nós precisamos estar arraigado aí na palavra de Deus para darmos direção, o nosso pensamento, os nossos pensamentos, tá certo? Vamos adiante. Nosso textuário vai nos dizer o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. E a verdade prática vai nos dizer: o substantivo mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir, tá certo? Então, quando se fala de mente, conforme eu dei aquela pequena introdução ali sobre as duas estradas, e aí está, a capacidade intelectual da pessoa, pensar, aprender, desejar e aí você agir, Qual lado você toma o destino? Para qual lado você toma o destino?
O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele tinha, né, aqui como propósito, esta carta. Ele queria, na verdade, ele estava, né, certamente preso em Roma. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, versículo 16 ao versículo 31, nós vemos Paulo na prisão. Então, preso, né, ele escreve a carta aos crentes filipenses para agradecer-lhes, tá certo? As ofertas generosas que por algumas vezes eles o fizeram, né, na qual uma das vezes o seu portador foi o Epafrodito, né? Nós podemos ver no capítulo 4, versículo 14 ao versículo 19, né, desta mesma carta, tá certo? Fazendo assim, ele queria agradecer. Ele também escreve para transmitir à congregação a certeza do triunfo do propósito de Deus na sua prisão. Então ele assim, tipo, deixar os crentes filipenses, né, tranquilos, né? Eles ficassem tranquilos, ficasse bastante seguro que aquela prisão dele tinha um propósito, né? É interessante isso saber. E também ele queria, né, amados irmãos, conservar a unidade, a humildade e a comunhão e a paz com os crentes e filipenses. Ele queriam, o propósito era deixar que eles, né, esforçassem para conhecer melhor o Senhor, que permanecessem firmes, para eles conhecer melhor o Senhor, conservando a unidade, né, conservando a humildade, conservando a comunhão e a paz que havia naquela igreja. Então essa foi, né, o propósito da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E aqui, quando ele escreve no versículo chave, que eu assim o chamo, né, o texto áureo, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, ou seja, o sentimento que há em Cristo, que houve também em Cristo Jesus. Então, fazendo essas conservações aqui da unidade, a humildade, a comunhão e a paz, e que eles tivessem, né, no seu intelecto, na sua mente, eles apenas pensassem, desejassem e aprendessem, sempre agindo, né, que o vosso sentimento fosse o mesmo sentimento que houve em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a pequena aqui introdução que estou dando, né? Que estou dando para essa introdução aqui do nosso texto áureo. Muito bem, na nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo do 4 ao 9. Vocês vão verificar, aí não vou ler para ganharmos tempo, e vou dar continuidade, mas é de bastante importância esse versículo, para que nós possamos entender o fundamento, a profundidade desta aula. Objetivos específicos, amados irmãos, nós temos aqui explicar a epístola aos Filipenses. Então ela está pautada nesses fundamentos aqui que eu acabei de explicar para os irmãos. Mas nós, no decorrer da aula, nós vamos estar, né, falando de uma maneira mais apropriada, né, para o tópico, né, e conceituar a palavra mente no contexto bíblico. Nós vamos aqui estar conceituando esse entendimento da mente no contexto bíblico. E nós vamos expor o terceiro subtópico aí, o terceiro objetivo é expor o conceito da expressão a mente de Cristo. Então nós vamos entender aí
quando queremos falar a expressão mente, nós vamos estar falando aí de uma maneira mais explicativa o que quer dizer quando o crente precisa ter a mente de Cristo. Tá certo? Vamos adiante. Na opinião do professor também nós temos aqui alguns conceitos, gostaria que os irmãos assim o lessem, né? Quem viveu o milagre do novo nascimento recebeu o processo de metanoia, ou seja, de transformação plena da mente, né? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se você recebeu o novo nascimento, você passou por esse processo da metanoia, né, que quer dizer a transformação plena da mente e do pensamento, tá? Algo que só o Espírito Santo pode fazer. Então, ninguém pode fazer essa transformação, né, embora exista muitas, né, teorias, né, muitos tratamentos, né, aí de apoio, né, para esse mal, digamos assim, né? Podemos dizer que é um mal, sim, mas a transformação plena da mente e do pensamento só o Espírito Santo pode fazer, tá certo? A lição dessa semana tem como propósito a reflexão introspectiva acerca das atitudes, das decisões e da maneira de viver dos que se acham discípulo do Mestre. Então nós temos aí, né, a transformação. O propósito é esse, né? É a reflexão acerca das atitudes, das decisões e da maneira de viver do crente, do discípulo do Mestre. Então, esse é o objetivo. Então, vamos adiante. Vamos dar continuidade aqui à nossa introdução da nossa lição. Nós podemos dizer assim: quem nasceu de novo é nova criatura. Tá bom? Então, é isso. Quem nasceu de novo é nova criatura, conforme nós já comentamos aí anteriormente. E assim a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Tá? Você não mais vive para você só. Você tem direção. O Espírito Santo é que te norteia, é que dá direção, as diretrizes da sua mente, do seu pensamento, do seu andar, do seu caminhar. Embora nós vivemos num período, num processo da vida, na qual as circunstâncias faça com que nós tomamos algumas decisões que às vezes nos traz prejuízos. Isso é verdade, tá? Às vezes deixamos pessoas tristes, por algumas atitudes que às vezes tomamos, no decorrer da vida, mas nós sempre temos que nos preocuparmos com um viver pleno, de vida norteada pelo Espírito Santo. Esse é o andar do crente. Dando continuidade à leitura, isso significa que nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões, e se realmente Jesus é o Senhor do nosso pensamento. Tá bom? Então é isso, a introdução da nossa lição tem esse fundamento, tá certo? De nós refletirmos, como estamos vivendo, quais são as nossas atitudes, como é que nós estamos tomando as nossas decisões e se realmente Jesus Cristo é o Senhor do nosso pensamento, tá certo? Então vamos adiante. Aqui no primeiro tópico nós
nós vamos falar sobre a epístola aos Filipenses. Aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre a doutrina, né, que o apóstolo Paulo fala com os filipenses, o relacionamento e o ensino. Tá? Quem era Filipos? Quem era Filipos? Olha, Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Tá? Era uma das principais cidades da Macedônia. Podemos dizer também, amados, que Filipos, né? Filipos, ela foi uma cidade, ela recebeu esse nome em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Então, nos dias de Paulo, era uma cidade romana privilegiada, né? Cidade de bastante privilégio, e ela tinha uma grande guarnição de militar. Era uma cidade bastante, bastante atual para aquela época, né? A igreja de Filipos foi fundada, podemos dizer também, não está escrito aqui, mas ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, né, Silas, Timóteo e Lucas. Esses foram os homens que fundaram esta cidade, ali provavelmente na sua segunda viagem missionária. Paulo esteve na cidade por ocasião da sua viagem missionária e ali fundou a primeira igreja europeia, tá certo? Aí na nossa lição, ele fundou a primeira igreja europeia, ou seja, da Europa. Isso aconteceu na casa de uma empresária chamada Lídia, vendedora de púrpura. Nós vemos isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, na qual houve a conversão dessa mulher, né? Dessa mulher chamada Lídia, né? O apóstolo deixou a cidade por causa das pressões locais, mas o relacionamento entre ele e os filipenses continuou, tá? Cerca de 10 anos depois, Paulo escreveu de Roma a esses irmãos por volta dos anos 62 ou 63 depois de Cristo, tá? Então, conforme eu disse lá no início, em Roma, né, em prisão, Paulo escreve aos filipenses, né, esta carta em agradecimento, né, todo o que eles tinham feito por ele, no caso aí. A doutrina, tá? Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia, conforme nós já falamos. Paulo esteve na cidade por ocasião da segunda viagem missionária e fundou a cidade europeia. Aqui nós já falamos essa parte aqui. Muito bem. O objetivo da carta não era solucionar problemas doutrinários, nem de relacionamento entre os filipenses, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo, tá? Então aqui, amados, nós vemos aqui que Paulo tinha no caso aqui ele tinha o propósito dessa carta era transmitir à igreja, à congregação, né, um amor, uma amizade, uma reciprocidade daquilo que eles haviam feito. Ele não estava ali escrevendo a igreja para tratar de assuntos, né, preocupantes, né, de problemas, né? Os problemas referentes às heresias eram periféricos, ou seja, eram um ou outro. Então não foi o assunto principal desta carta, né? O assunto principal dessa carta, Paulo estava querendo agradecê-los e, né, levar eles ao encorajamento, né, à unidade, e que eles permanecessem humildes, que eles continuassem naquela comunhão, naquela paz. Então esse foi o propósito e o objetivo principal da carta. E não foi para, digamos assim, chamá-los a atenção por algum erro grave que eles por algum momento tivessem cometido. Muito bem.
o relacionamento, amados. Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comum na igreja ainda hoje, tá? Então, havia sim alguns problemas, e um desses problemas Paulo está tratando, né, afetuosamente, né, pedindo para que os crentes ali, eles dessem uma atenção especial, né, para duas pessoas que se encontravam ali, né? Fala lá da Evódia, né, e a outra mulher que estavam ali, Sintique. Então, tudo indica que talvez tivesse algum problema entre aquelas duas servas de Deus. E Paulo, assim, de uma maneira bastante carinhosa, pede para que eles tivessem cuidado com aquelas duas pessoas, tá certo? Muito bem, é possível que o pedido do apóstolo para ajudar as irmãs Evódia e Sintique indique algum problema de desentendimento entre elas. Então aqui dá a entender que existia, né, um ou outro problema pontual, e que os irmãos tivessem um pouco de calma, tivessem um pouco de sabedoria para tratar deste assunto, para que isso fosse resolvido da melhor maneira possível. Mas ele chama aqui a atenção desse pequeno relacionamento aqui de uma maneira bastante carinhosa e bastante, um ensinamento muito carinhoso com os irmãos filipenses. O apóstolo pede que haja unidade e harmonia entre os crentes, né? Foi o que comentei agora há pouco, tendo como base a humildade e o exemplo de Cristo. Então ele sempre trazendo a mensagem cristocêntrica, né? A mensagem cristocêntrica sempre com base nos exemplos de Cristo, trazendo aí os filipenses à unidade. O apelo paulino é para que haja entre os filipenses o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, conforme o nosso textuário diz, né? O mesmo sentimento, que eles tivessem sempre aquela unidade, Muito bem. E o ensino? Filipenses é uma epístola prática, né? E os pensamentos teológicos aparecem casualmente, como no parágrafo teológico por excelência no capítulo 2, versículos 5 ao 11, e no lar celeste prometido aos cristãos ao final do capítulo 3. Então vamos dar uma lidinha aqui no capítulo 2. Capítulo 2, versículos 5 ao 11, diz assim, capítulo 2, versículos 5 ao 11, diz assim, olha: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Muito bem. Então aqui, quando o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, né, que eles esta epístola, e ele chama, né, Filipenses, quando diz que o comentarista fala que é uma epístola prática, porque ele está aqui, né, trazendo não é um pensamento teológico, mas é um pensamento prático, né, que para alcançar o lar celeste prometido no final da nossa carreira,
são esses pensamentos, né, de paz, né, o mesmo que há em Cristo. Porque Cristo, ele sendo Deus, ele não usurpou a ser igual a Deus. Então é assim a vida cristã. Nós temos que buscar essa unidade. Esse é um ensino bastante rico na unidade. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos. E este é um dos temas da carta. A alegria. A igreja de Filipos é um exemplo a ser seguido por todos. Isso porque havia nela o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele traz esta lição, ele traz esse ensinamento, que ali havia alegria, ali havia unidade, ali havia, embora tivesse alguns problemas pontuais, mas a igreja, de uma maneira em geral, era uma igreja, modelo a ser seguido. Muito bem. Tópico 2 aí, sobre a mente no contexto bíblico. Vamos falar sobre a mente no contexto bíblico. Aqui nós temos 4 subtópicos, tá? Nesses subtópicos nós vamos falar sobre a mente como faculdade psicológica, a mente como forma de pensar, espírito e coração. Tá certo? Vamos aqui. A mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento grego emprega o termo nous, de amplo significado como mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Tá? Então, quando fala sobre mente, nós estamos tratando como a mente como faculdade psicológica. Ela tem essa capacidade de pensar, conforme falamos anteriormente. Sentido, nós estamos o intelecto de pensar e de dar sentido, direção, de agir, de tomar decisões, saber para onde vamos. Então isso é a mente do homem que dá esta direção. Em Romanos, no capítulo 11, versículo 34, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, e algumas referências aí, capítulo 14, versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 34. Romanos, capítulo 11, versículo 34. Vamos ver aqui o que fala sobre essa direção do intelecto, da mente. Romanos, capítulo 11 e o versículo 34. Diz assim, amados irmãos: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Então, aqui existe alguém que compreendeu o intelecto, o intuito, o intento do Senhor? Nós sabemos que ele foi condenado até por causa dos seus ensinamentos, do seu pensamento, do sentido que ele queria dar às palavras. Então ninguém compreendeu. É uma pergunta que está fazendo. E quem foi o seu conselheiro? Quem aconselhou ele? Ninguém, não teve. Então ele veio para fazer um cumprimento. Ele veio para uma finalidade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16 de 1 Coríntios está dizendo assim: olha, porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu para que possa instruí-lo? Então ninguém, só Deus estava. Mas nós temos a mente de Cristo. Então temos que ter a mente de Cristo. Aqui no caso, nesta imagem, mente no ser humano, faculdade de entender. Falamos isso, já falamos isso. De pensar, reflexiva e
afetivamente entendimento, cognação, parte imaterial de alguém, em que se encontra a sensibilidade, a inteligência, pensamento e intelecto. Então, tudo isso é a mente. Então, o ser humano, ele não faz nada, a não ser que ele está, fora de si, ou está doente, no caso assim, ele está sob efeito de alguma coisa. Caso contrário, ele tem essa capacidade intelectual, de pensar, o intelecto. Então, por isso que nós precisamos termos cuidado, porque tudo que fazemos nós temos total sentimento daquilo que estamos fazendo. Tá bom? Muito bem. Na presente lição, o sentido dessas palavras é de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Tá? Então, nesta imagem aqui, quando em Romanos capítulo 8, versículo 2, diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá? Então, quando diz aqui que nós temos uma faculdade psicológica que envolve compreender, envolve a compreensão, raciocínio, então está dizendo que esta compreensão e raciocínio, que é o pensamento e a capacidade de tomarmos decisão, então isso, uma vez que eu tenho isso, e eu aceito a Cristo, e eu tenho uma transformação, então isso quer dizer que eu sou escravo, da lei de Deus, ou seja, dos seus estatutos. Sou escravo. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu que não mais ele vivia, mas Cristo vivia nele, porque ele era escravo da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, mudança. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando fazemos isso, não há condenação. Mas segundo a carne, sou o escravo da lei do pecado. Então, se eu vou para a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Esta imagem aqui, ela é em busca da perfeição. Quando eu sou escravo do pecado ou das coisas terrenas, então eu ando o tempo inteiro em busca da perfeição terrena, do meu entendimento. Eu tenho esta estrada na qual esta imagem aí representando é uma estrada muito longa, onde não terá fim, e eu sempre estou buscando essa perfeição que vai nunca estou contente com aquilo que está diante de mim, e eu busco o tempo inteiro, como escravo do pecado. Tá certo? Muito bem, vamos adiante. A mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. A ideia, nesse caso, é de disposição e de atitude, tanto no sentido negativo, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, tá? Conforme nós comentamos, na sua mente carnal. Então, quando estamos cheios de orgulho, às vezes até sem motivos, ou achamos que somos o tal, então a nossa mente traz esses pensamentos que não vão nos crescer a nossa vida espiritual. Por quê? Porque eu me torno uma pessoa orgulhosa, uma pessoa incompreensiva, que enxergo só o que está a meu favor.
eu não tenho o intelecto, o entendimento de enxergar o que pode aperfeiçoar outras pessoas, tá? No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 18, você vai poder ter essa referência e posicionar melhor lendo. Dá uma lida, você vai entender, de preferência ler todo o capítulo 2, que você vai poder entender melhor esse raciocínio. Como positivo, amai-vos também vós com este pensamento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Assim ter a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, significa pensar como ele. Então, quando falamos de ter a mente de Cristo, é pensar em bem, em prol a todos, né? Como um bom discípulo. No espírito, o substantivo grego pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usado ainda de forma metafórica, como modo de ser, atitude, forma de pensar, tá? Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então, o apóstolo Paulo está falando no livro de Gálatas, no capítulo 6, e o versículo 1, nos dando aqui, falando aqui sobre o espírito de mansidão. Então, se alguma pessoa, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o com o espírito de mansidão. Se alguém vem a nós em alguma desavença, em alguma situação que venha nos desarraigar, digamos assim, deixar com prejuízos, então, trazendo alguma calúnia, então procure encaminhar, procure perdoar, procure chamar a pessoa com espírito, o teu espírito. E aqui não é o Espírito Santo, está falando no espírito do homem, o espírito de mansidão. Seja manso e apaziguador, pacífico, é uma atitude ou modelo de ser que reflete a forma como uma pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Essa expressão é usada em contraste entre o divino e o meramente humano. Divino e o meramente humano. Tá? Então, a reflexão, a forma, uma pessoa encara, é a forma de encarar um assunto. Tá? Muito bem. Coração. O coração aparece em toda a Bíblia como o centro da vida física, espiritual e mental, emotiva e volitiva. É a fonte de vários sentimentos e afeição, como alegria e tristeza. Pois é, o coração tem essa capacidade, amados irmãos, onde ele aparece em toda a Bíblia como o centro da vida física. Quando estamos espiritualmente bem, emotivamente, então nós temos alegria. Quando isso não acontece, nós temos sentimentos afeiçoados em tristezas. Então, essa é o coração. O coração é a sede do pensamento e da compreensão. Então, é lá que mora. A sede, quando fala em sede, é lá que mora, os pensamentos. A Bíblia diz que no coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós temos aí, esse endereço, essa sede do pensamento, que é o coração. Seu uso metafórico aparece como uma fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos, mas a ênfase especial no pensamento significa o homem interior. Mateus 22, 37, 2 Coríntios 9, 7, Romanos 2, 5
busque aí essas referências para você enriquecer a tua aula aí com os teus alunos. Esse sentimento aparece também no Antigo Testamento, guarda o teu coração, porque ele procede às saídas da vida. Provérbio 4:22. Então guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É dele que vem os pensamentos. É ele que é a morada, né, a sede do pensamento. Então no coração está a morada do pensamento. Então procuramos guardá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro tópico aí nós vamos falar sobre isso, a mente de Cristo, né? E aqui nós temos 3 subtópicos: o sentimento de alegria, nossa gratidão a Deus e a paz de Deus, amados. Sentimentos de alegria. O sentimento que norteava a vida dos irmãos filipenses era de alegria e de comunhão, né? E é isso que deve prevalecer na vida cristã em todos os lugares e em todas as épocas, tá? Então, regozijai-vos é uma saudação grega, mas Paulo aqui exorta os filipenses e todos os cristãos à alegria. Então, quando o apóstolo fala que o sentimento, quando o apóstolo fala regozijai-vos sempre, e aí ele fala no Senhor, sempre no Senhor, ou seja, ele está querendo dizer para os filipenses que eles tinham essa alegria, que eles continuassem nesta alegria. O sentimento que norteava a vida dos irmãos filipenses era de alegria e de comunhão. Lembra que falei no início que esse sentimento dava a eles uma comunhão, dava a eles uma alegria e uma paz. Então, amados, por quê? Porque a paz, ela se encontra nas nossas vidas, ela nos traz a alegria. A paz nos traz alegria, a unidade nos traz alegria, humilhando, né, em comunhão com todos. Isso nos dá alegria, tá? O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo e alegria, e isso dá a saudação, um sentimento completamente novo, tá? Quando temos esta alegria, né? Isso é importante. Como resultado desse estado de graça está o bom relacionamento do cristão com as demais pessoas, tá? Relacionamento, amados irmãos. É importante nos relacionarmos bem com as pessoas, né? Quando fala aqui no termo equidade, lá no versículo 5, quer dizer, nesse caso, seria a equidade compreensivo, bondoso, benigno, né? Versículo 5, capítulo 4, versículo 5 de Filipenses diz assim, olha: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então seja a vossa equidade, o vosso compreendimento, a vossa maneira bondosa de viver, de apresentar com as pessoas, de fazer as coisas concernente à obra de Deus, seja isso notório, né? Seja isso aplausível, ou seja, plausível às pessoas, seja isso que tende a mostrar às pessoas uma sinceridade com Deus, tá? Então ele ainda diz a Almeida revisada e atualizada, né, a tradução, né, da Bíblia Almeida revisada e atualizada traduz por moderação, né, espírito de moderação, falamos isso, né? Então isso temos que ter. Essa deve ser a atitude de quem tem a mente de Cristo em relação às pessoas que nos norteiam.
Então, nós temos que ter esse pensamento, a mente de Cristo em relação àquelas pessoas que está diante de nós. Segundo tópico aqui, nossa gratidão a Deus. Os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa, né? Paulo estava na prisão, mas nada disso era problema suficiente para roubar a alegria dos crentes. A alegria do Senhor é a vossa força. Então Paulo, de lá da prisão, ele diz para os filipenses que a alegria do Senhor seria a força deles, e que eles ficassem firmes, porque nada podia tirar essa alegria. As perseguições, nada poderia tirar esta alegria. Tá certo, amados? Então é isso que nós temos que estar fundamentado no Senhor. No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, você pode trazer esta referência bíblica aí para a sua sala de aula. Mesmo nas dificuldades, quem tem uma mente guiada por Cristo não se desespera. Antes, as suas petições são levadas à presença de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então, ou seja, sempre dando graças. Seja grato a Deus, seja perseverante, confia no Senhor. Não deixa que as dificuldades roubem essa alegria, te dê desespero. Eu quero dizer para os irmãos que não é fácil a situação, mas precisamos da graça de Deus. Paz de Deus, amados. O termo noema, quer dizer pensamento, mente, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões no sentido de bem ou de mal, certo ou errado. A ideia desta palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação, segundo os Coríntios capítulo 10, versículo 5. Pois é, nesse caso, pensamento, quando fala no termo pensamento, mente, nós temos aí a capacidade, como já comentei, do intelecto, às vezes de julgamento, de tomar decisão, de saber, de dar sentido, o bem e o mal. Então, se nós temos essa capacidade de pensar, de fazer o bem ou o mal, de discernir o certo do errado, então nós temos um entendimento para fazer a vontade divina, concernente o que? A salvação. Entender que precisamos da salvação. Por esse motivo, nos guiar para a vontade de Deus. Esse noema pode se corromper e se tornar endurecido a ponto de impedir a iluminação do Evangelho de Cristo, quando entra a parte mal no pensamento, isso pode endurecer, tornar o coração endurecido e impedir que a luz do Evangelho entre na mente, mas tudo isso com consciência. Mas a paz de Deus na vida cristã está acima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir e sobrepujar a todo o entendimento, pois vai além da razão humana. Ela excede o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Quando damos lugar, então ela faz a transformação. Podemos concluir a nossa lição de hoje dizendo o seguinte: o nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, reflete o que há em nosso coração. E isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Tá certo, amados? Então, a concluo essa lição de dizer que o nosso comportamento na vida diária é que vai nos refletir o que há no nosso coração. Essa é a conclusão desta lição. Há pontos na fé cristã que são inegociáveis. E quem é dominado pelo Espírito não abre mão da sua fé, nem cede 1 milímetro sequer da sua fidelidade a Deus. Esse Espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Cristo Jesus. Tá?
Pois é esse espírito, né? A fé não pode ser negociada. Há pontos na fé, existem situações que não pode negociar. É inegociável, né? Reflito mais uma vez, como fechamento desta aula. O nosso comportamento na vida diária é que vai refletir o que há em nosso coração. O comportamento diário. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê uma aula maravilhosa e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe.